9007-6844. Escola de Ministérios. Uma parceria FTB e Musical FM. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Geralmente nas manhãs de segundas-feiras a gente tem aqui um programa de entrevistas que eu chamo de conversa entre amigos, mas nesta semana será diferente. Por quê? Porque a entrevista vai ser no meio da semana devido à agenda do nosso convidado. E aí você vai saber mais durante a semana. Então, o pau vai quebrar aqui ao vivo na segunda-feira mesmo. Então, o tema hoje pode ser um pouco polêmico. O tema é ansiedade. É sinal de falta de fé? É pecado viver ansioso, sei lá, ter ansiedade? Ansiedade é falta de fé? Ou uma pessoa com muita fé já teve ansiedade? Para debater esse tema, bom, na técnica do programa está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto, sempre com essa alegria ali e tal. Tá vendo aí o sorriso dele? Como que é? É assim que ele sorri. E você pode acompanhar esse programa pela internet, no YouTube ou no Facebook, tanto no César Cavalcante quanto no FM Rádio Musical. Lá no YouTube, por alguma razão, chama-se Musical FM 105.7. Para ficar mais difícil para vocês procurarem. Por que não é fácil? A gente não quer nada fácil, entendeu? Então, a Musical FM 105.7 no YouTube. E no Facebook, César Cavalcante de um lado e FM Rádio Musical do outro. Vamos lá. Eu estou recebendo aqui dois amigos. Estou recebendo aqui o pastor Henrique Bravo. Ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na filial aqui de Alphaville, bacharel em teologia, também bacharel em comunicação social, professor do seminário de teologia sistemática, professor de teologia sistemática, coordenador do polo da Faculdade Vitória em Cristo, aqui de Alphaville, tem MBA em gestão estratégica de pessoas, também é escritor do livro Tomé, 3 Desejos e um Milagre. Bem-vindo aqui na nossa mesa de debates, pastor Henrique Bravo. Olá, bom dia a todos, né? Eu confesso que eu estava muito feliz, que eu pensei que eu estava numa conversa entre amigos. Ele já disse que não é conversa entre amigos, é só um debate, aqui não o pau vai quebrar, amigos. Exatamente. Né? Mas tudo bem. Aqui é uma conversa entre inimigos, né? Vamos tentar terminar a amizade de vocês hoje. Brincadeira. Bem-vindo, Henrique. Amém. Com a gente também hoje, para debater esse tema, está recebendo aqui outro amigo, o pastor Roger Alencar. É pastor, envolvido com trabalho de jovens há muitos anos, tem formação em teologia pela FTB, é um dos pastores auxiliares lá da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, também foi o responsável de plantar a mesma igreja, a Genuína, na cidade de Sumaré, e é músico também há 17 anos, quase 20 anos, CDs gravados na área da música, tal, do louvor. Bem-vindo aqui, pastor Roger. Obrigado, pastor César, pastor Henrique. Um prazer estar aqui. Estava ansioso por esse momento. Eu nunca vejo você falar aqui na sua ficha que você também tem cursos na área de... eu nem sei falar. Capilares. Pode fazer esse merchan aí? Meu irmão, você tá aqui na rádio, meu irmão. Aqui, chama a câmera em mim aqui. Essa aqui?
Você que tá me assistindo aí, que é cabeleireiro, que é profissional da área da beleza, eu não recebo pelo pastoreio. O meu trabalho é secular. Eu trabalho com a área da beleza. Então tem cursos maravilhosos aí de colorimetria, tratamentos, cosmetologia. Me chama no meu Instagram que eu te dou mais informações. Aí sim, hein? Bom saber. Era falei no final, mas a próxima vez eu vou trazer um montoeiro de creme aqui. Não, aí também não. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o pastor Henrique, ele pediu para ser o primeiro. Ansiedade é sinal de falta de fé, cara? Na tua opinião, como é que é? Sim, creio que sim. Bem, mas eu queria só fazer 2 afirmações iniciais para não ser mal interpretado. Primeiro, a primeira afirmação que faz sentido é: eu não sou negacionista, né? Hoje está na moda qualquer coisa. Você é negacionista? Não sou negacionista. Nós apoiamos tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Eu sou a favor de tudo que é tipo de tratamento, acompanhamento. Inclusive lá na igreja, na filial, nós temos tratamento e acompanhamento gratuito de psiquiatra e psicólogo, tá? Nós temos um trabalho toda segunda-feira para tratar de emocional. Tipo Hoje às 5h30 começa atendimento. Então tem profissional, tem psiquiatra, né? A gente entende tudo isso, tá? Segundo, a gente vai estudar hoje aqui, ou trocar uma ideia dentro da esfera mais teológica, né? Um assunto que se é fé, se é pecado ou não. E é dentro desse espectro que a gente quer falar, tá? Então, eu creio que a Bíblia não foi escrita dentro das leis da OMS, mas é a lei do próprio Deus. E é dentro dela que a gente vai falar hoje. Tá bom? Mas é pecado? Sim. Tá, vamos lá. No decorrer decorrer você vai tratar. Pastor Roger, vou fazer a primeira pergunta pra gente ir norteando aqui o tema. E aí, a ansiedade é falta de fé, não é? Eu acredito que não. Eu acredito que a ansiedade é um sinal da nossa humanidade. Basta ser humano, estar nesse corpo corruptível, conforme Coríntios 15, que infelizmente a ansiedade não deve ser mantida, mas ela existe. Eu também espero provar biblicamente, mostrar um lado bíblico na qual o ansioso ele tem fé, ainda que seja pouca, ainda que precisa ser trabalhada. E reconheço os tratamentos psicológicos, também falaremos um pouco disso. Mas não, a priori, a ansiedade, graças a Deus, não é sinal de falta de fé. Pastor Henrique, como é que você enxerga a falta de fé aí, o pecado? Não, a primeira coisa, para falar de ansiedade, eu acho que não dá para iniciar nenhum tipo de comentário se a gente não definir o que é, né? Que é muito subjetivo. O que é ansiedade para você, para mim, para ele? Então, vamos olhar 2 aspectos. Primeiro, a ansiedade, essa palavra não existia na época bíblica. Então, isso é uma patologia nova. Então, você não pode adaptar a Bíblia, né? Uma patologia nova. Essa palavra não existe, simplesmente ela não existia naquela época, né? Você tem algumas traduções que tentam chegar próximo. Segundo a medicina, então vamos olhar aqui do lado primeiro da medicina. Você não faz um exame, né, para detectar se você é ansioso. Não é imaterial. Então não tem um caroço, você não faz o exame de sangue, você não tira uma chapa, você está ansioso. Não, você tem que ver alguns sintomas, você vai fazer você vai vasculhar por um profissional. E aqui você tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Olha só o que ele diz, né? Ele diz que o diagnóstico ele não é concluído se os sintomas são induzidos por alguma substância ou desordem orgânica. Eu estou aqui com a definição, olha só. É que às vezes a gente pensa assim, puxa, hoje eu não dormi direito, então eu sou ansioso. Hoje eu tremi, então eu sou ansioso. O que a medicina vai falar sobre uma definição de ansiedade? Aí eu acredito que ela bate muito com a Bíblia. É intolerância ao futuro. É uma incerteza ao futuro. Quando você se torna intolerante às ações, às questões futuras, aí se apresenta o quadro de ansiedade. E já tirando a questão que a gente vai falar, que pode surgir, mas se o sujeito tomou café, enfim, ele tem uma condição hormonal. Aqui, o Conselho de Medicina, né, o que ele diz? Que a perturbação não é consequência de efeitos psicológicos de uma substância, droga, abuso, medicamento, ou de outra condição, tipo hipertireoidismo, a mulher que está no ciclo, né? E por que não é? Porque é um agente externo. Então, o sujeito não está dormindo e ele está apresentando alguns sintomas, ele dorme, o sintoma vai embora. Ele toma um remédio, o sintoma vai embora.
ele para de tomar café, os sintomas vão embora. Então isso não é caracterizado como uma pessoa ansiosa. Ele pode ter tido um quadro, ele pode ter tido algum distúrbio, mas isso não é ansiedade. A ansiedade, na sua raiz, é o sujeito que está com medo, que ele está com anseio da incerteza do futuro. E isso bate com o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar para você não ficar preocupado com as questões futuras. Então, a definição clássica da medicina bate com a Bíblia. E se a Bíblia fala sobre isso, sobre nós não deveríamos andar, então eu vou dizer que não é só falta de fé, é pecado. Como diz o mestre Luciano conversando com ele disse, se Jesus é o Senhor, e se o que ele fala é um mandamento, e se a gente não cumpre o que ele está falando, quando eu vivo dessa maneira, é um pecado. Ok, pastor Roger. Eu até certo ponto concordo com o pastor em relação à definição de ansiedade, a preocupação pelo futuro, e de fato acredito que mas eu acredito que a nossa vida, conforme diz Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, você vai caminhando até se tornar dia perfeito. Então eu não conheço um cristão que seja livre 100% da ansiedade, ou pelo menos no começo da sua fé, ou em alguma situação da vida difícil. E se eu avaliar que esse cristão, por estar com essa ansiedade, eu vou trabalhar exatamente com a ansiedade que o pastor Henrique definiu, não tenho problema nenhum, concordo inclusive. Se ele não trabalhar em vencer essa ansiedade, e por ele ter essa ansiedade, ele está em pecado, como ele interage com Deus nesse sentido? Por exemplo, eu leio também um texto, eu falaria de Mateus 6, posso falar também, que é o clássico de Filipenses 4:6. Não sejais inquietos, vamos falar de inquietação também, que acaba sendo a mesma coisa, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. Então, o ansioso, você está me ouvindo, e você é ansioso, para mim você não está em pecado. Você tem que dobrar os seus joelhos, se render ao seu Senhor, por oração, por súplica, porque ele precisa se aproximar de Deus, esse ansioso. Se já é um bloqueio, se o pecado nos afasta de Deus e o ansioso está em pecado, ele não pode nem falar com Deus. Então, se o ansioso, a Bíblia está dizendo que ele pode orar e impor a sua inquietação a Deus, logo, esse ansioso tem pelo menos um fragmento de fé, uma oligopistose, né, que é aquela pouca fé que Jesus fala muitas vezes, inclusive em Mateus 6, mas essa pouca fé, em Mateus 17, também fala que pode remover montanhas. Então, o ansioso ele pode se aproximar de Deus e eu concordo que ele tem que vencer essa ansiedade no Senhor, mas tem esse processo. Ele tem que vencer a ansiedade? Por que ele tem que vencer? Porque isso não agrada ao Senhor. E se não agrada é o quê? Eu não vou dizer que é pecado. Eu vou dizer porque tem muitas... Alguma coisa não agrada a Deus, mas não é pecado? Nem tudo, né? Porque senão... E se Jesus diz para não fazer, não agrada a Deus, não, legal. E a gente tem que vencer, e não é pecado? Vamos lá. Quando nós morrermos, ou o Senhor nos recolher, a gente vai estar 100% pleno, totalmente perfeito? O que você acha, pastor? Não. Então... Nós vamos estar fazendo, infelizmente, coisas que desagradam ao Senhor. Sim, mas o sangue de Jesus não cobre, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando você... é pecado. Que eu não enxergo como pecado, porque... Então, mas vamos lá, tudo bem, eu entendi. Você entende? Que a gente tem que aperfeiçoar e tudo, Sim. Eu entendo. Isso daí tudo tá perfeito, não tem nada de errado, Sim. que a gente precisa aperfeiçoar diante de Deus. O problema é que se a Bíblia faz uma advertência para você não fazer, Jesus diz um imperativo. Vamos lá, a Bíblia fala, não matarás. Não faça. Não roube. Não. E no caso do ansioso é não também, só porque, como é uma coisa tão corriqueira, a gente acha que é menor e não tem problema, não é pecado. Não é dessa forma. Então, na sua própria fala, você fala, eu preciso vencer esse tipo de coisa, eu preciso melhorar, não agrada a Deus. Gente, bota isso no pacote, o que significa? Eu vou pegar o próprio texto que você leu. Filipenses 4. Vamos lá. Diz assim, não andeis ansiosos, né, preocupados, inquietos, enfim. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. Aqui, veja que é uma repetição. Aquilo que Jesus falou, Sim. Paulo está falando também. Sim. Não faça isso, é uma repetição. As vossas petições pela oração, súplica e ações de graça. Então, veja que o segredo está aqui. Se a ansiedade é uma inquietação com relação ao futuro, olha o que ele diz que você tem que fazer. Além de orar e suplicar, já agradecer. O que é isso? É um estado de fé, de confiança absoluta em Deus. Olha o final aí eu vou contrariar. A oração. Por quê? Porque o resultado está no versículo 7. E aí, a paz de Deus, que excede Sim. todo entendimento, guardará coração e mente. Então, sua mente é guardada quando você deposita confiança em Deus. Ok, mas é que só tem uma questão aí. O debate está indo para um outro lado. Deveria ser, então, ansiedade é pecado? Apesar de eu ter minhas controvérsias, se quiser, a gente entra nesse tema. Mas ansiedade é falta de fé? Quando me fizeram essa pergunta aqui na rádio, eu falei, não pode ser.
Tipo assim, se eu tô ansioso, você não tem fé alguma. Porque a Bíblia mostra o tempo todo pessoas... Não, mas me olha permita só, terminar o falta raciocínio. de fé completa Então, é uma calma coisa. aí, A Bíblia vamos- fala de pouca vamos lá, fé. vamos- Não, mas termina qual seu é o... raciocínio. Qual é o... Me permite até o Tudo final, bem, vai lá, por favor. perdoe. Qual é o... O seu irmão tá muito ansioso. Tô brincando. Qual é o tema Não, tô de hoje? tremendo, que isso. Qual é o tema de hoje? Ansiedade Falta é de fé. sinal de falta de fé? Não é. Não é. Porque quem se aproxima do Senhor, muitos, eu vou dizer 90% se aproxima com uma ânsia. Ansioso, com anseio. Defina como o senhor quiser a ansiedade. Tudo bem. Mas, por exemplo, eu posso ler Pedro. Melhor ainda. Humilhai-vos. Olha lá, isso é oração. Debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Aí o que acontece no versículo 7? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu não estou aqui defendendo que você tem que continuar ansioso. Isso pode desagradar a Deus e pode terminar num pecado, sim, pelo desagrado. É que não é Mas o em que tema. momento que se transforma em pecado Me e permita terminar. Eu estou defendendo que a ansiedade não é falta de fé. Apenas isso. Aí, se o pastor Ok. quer entrar na questão do pecado, a gente pode entrar, Ok, mas é outro vamos lá. tema. Tá bom. Vamos Então lá. deixa eu te falar. Ele tá dizendo que o tema É que o tema- ansiedade, o pastor foi pra um outro sinal lado, de né? falta de fé ou não. Agora vamos lá. Eu esqueci de falar da caixinha de pergunta, da enquete lá no Instagram. Vai lá no @FM Rádio Musical e vote. Ansiedade é sinal de falta de fé? Coloca aí na tela, Rafa. Tá aí pra vocês. E aí tá aparecendo já o percentual que tá agora. E aí depois vocês vão... no final do programa a gente apresenta aqui novamente. Agora tá 80% dizem que não, 20% dizem que sim. E vamos lá, volta aqui com o pastor Henrique. Ok, vamos lá então. Então, qual é a definição de fé? Hebreus fala. A O que certeza que é? do que não se espera. É uma a certeza confiança. do futuro? Sim. Então, o ansioso é uma pessoa que tem uma incerteza com relação ao futuro. Se eu estou ansioso, me falta o quê? Pouca fé. A Bíblia diz em todo... Mas falta o quê? Não falta totalmente a fé. Senão Mas ele não eu não tô conseguiria nem se dizendo que é aproximar de Deus. Mas eu não estou dizendo que é totalmente. Eu tô Mas a dizendo Bíblia que tá fala, é faltando. sinal... Mas olha, de novo, gente, É o que vamos você tá ao fazendo. tema do debate. Mas o é tema. exatamente isso. Eu acabei Ansiedade de é falar. O falta que de fé? Não é. Então, você acabou de falar. O que é fé? É uma confiança e certeza do futuro. O Não que falei é do futuro, isso é palavra do Senhor. É que assim, vamos ter que definir fé salvífica Sim. e fé nas coisas da vida. Sim. Tipo assim, que vai entrar o dinheiro, que vai receber o salário, que o cara vai pagar o boleto. É. Esse é um tipo de fé também. Mas Claro. a fé salvífica, vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 6. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Sim. E que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é uma fé. Inegavelmente, a pessoa tem que ter essa fé para se aproximar de Deus. Agora, essa fé também não significa que é a fé de que amanhã vai dar tudo certo, que o mas contrato o vai ser debate assinado. aqui não é salvífico. Tá- Não estamos falando disso. Então, Estamos falando mas de Não, ansiedade. e eu concordo. Eu posso até entrar, me permita, de novo, na questão humana do dia a dia, pastor, do pagamento de boleto. Quem está ansioso com relação a isso não peca de imediato e não quer dizer que não tem fé. Em várias passagens na Bíblia, Mateus 6, Mateus 17, Mateus 8, acontecem milagres, inclusive em Mateus 14, quando Pedro anda sobre o mar. Ele está com medo por achar que é um fantasma, então a gente pode dizer ali que é um medo, é um temor, é uma ansiedade, chame como quiser, e ele anda sobre o mar e ele consegue, pela fé. Quando ele começa a afundar, Jesus pega na mão dele e fala, por que você não creu, homem de pequena fé? Sim. Me permita, calma, eu vou desenvolver o raciocínio. Esse mesmo pequena fé que eu ligo pistós, em Mateus 17, 20, que Jesus, acontece a questão do endemoniado, que os demônios, os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. No versículo 20, olha que interessante, vai parecer que eu estou jogando a favor do pastor agora, mas vamos ter toda a leitura do texto. 17, 20. Os discípulos falam, por que eu não consegui expulsar esse demônio? Por causa da sua falta de fé. Aí Jesus inteira. Mas eu digo a vocês, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, isso é uma pequena fé, vocês podem remover o monte. O que falta para um ansioso que tem uma pequena fé que está me ouvindo agora? Canalizar, ainda que seja sua pequena força, no Senhor, Ok. em oração. Pastor Henrique. Então vamos lá. Eu acho que o texto principal que fala de fé, né, que fala de ansiedade, já o clássico, é o Sermão do Monte. Então a gente pode fazer uma análise desse texto de forma bem tranquila e a gente vai entender isso, que esse texto está falando sobre exatamente isso, a questão da falta de fé.
Quando a gente lê em Mateus 6, se você estiver aí com a sua Bíblia, por aí em casa, a partir do 25, ele diz assim: por isso não vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a haver de comer, de beber, pelo vosso corpo, quanto a haver de vestir. Não é a vida maior do que o alimento, e não é o corpo maior que as roupas. Ele faz uma pergunta. Só que se você olhar, a primeira palavra é assim: pois isso, por isso eu vos digo. Por isso o quê? Tem um contexto. O contexto ele começa a partir do versículo 19, quando ele fala dos tesouros do céu. Não ajunta tesouro no céu, na terra, onde a traça a ferrugem destrói, mas ajunta tesouro no céu. Então ele fala, o tesouro tem que ser no céu e não na terra. Depois ele fala da luz e das trevas. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se forem maus, teu corpo terá trevas. Do que ele está falando? Onde está botando a sua visão, o seu foco. Se está em cima ou se está embaixo, é o mesmo contexto. Ele termina no 24 dizendo, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou despreza a outro. Ele fala, você não pode servir Deus e as riquezas. Todo o contexto aqui, ele está falando de céu e terra. Céu e terra. Dinheiro, coisas materiais e imateriais. Aí no 25 ele conclui. Por isso... Vamos lá, é um elo aqui. Por isso, diante de tudo isso, de onde está o teu coração, suas expectativas, não ande ansioso por coisa alguma. Tá, e o que isso tem a ver com fé? É só olhar. 26, olha para as aves do céu, que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Aí vai falar, qual de vós poderá acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Aí ele fala das roupas e tal. Quando nós chegamos no versículo 32... ele diz assim, os gentios buscam todas essas coisas. O contexto está falando de comida, de bebida, de vestuário, dessas coisas. O que é o gentio? São os outros povos. O que é o cristão? O que é o seguidor? O que serve ao Senhor? Tem Jesus como Senhor. No versículo 24, ele fala que você não pode servir a dois senhores. O que isso significa? Que todo ansioso, ele tirou Deus do centro. E ele está confiando na sua própria capacidade. Ele está com um pensamento igual a um ímpio. Se você pensa igual uma pessoa do mundo, você vai ficar ansiosa. Se você pensa igual uma pessoa do mundo, as preocupações começam a vir a você e você se descontrola. Esse texto é mais atual do que você possa imaginar. Aqui ele está falando de comida, bebida e vestuário. Se você for a um shopping center e tirar loja de comida, bebida e vestuário, o que sobra? Não sobra muita coisa, né? Parece que isso é o que mais tem por aí. Agora, olha que interessante. Aqui tem um estudo, né, estudo americano de comorbidade. Ele vai dizendo que quanto maior o status socioeconômico da pessoa, menor o índice de ansiedade. E bate com as palavras de Jesus, que é a questão da falta de recursos, de dinheiro, é a incerteza com o amanhã. O texto é muito autoexplicativo, é falta de fé. O que ele diz aqui? Olha, não ande ansioso pelo dia de amanhã, porque cada dia basta o seu próprio mal. Ele está falando de quê? De crença, de falta de fé. Eu não estou dizendo que o ansioso, ele não tem Deus, que ele está no inferno, que é nada disso. Mas, textualmente, é dito por Jesus e por Paulo que é errado, que não deveríamos fazer. Aqui ele fala das preocupações, então, mas da se confiança você classifica em Deus. como pecado, se não é tratado, vai para o inferno, então. Se o sujeito viva, não ande ansioso. Se você perdeu a confiança em Deus, a tua confiança está o quê? O texto, o versículo 24, está dizendo o quê? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Se você coloca a confiança nas coisas da terra, você tirou Deus do controle da sua vida, você está correndo um sério risco. Pastor Roger. Eu faço a leitura do que o pastor Henrique faz da mesma maneira, sem problema. O problema é o final. Me parece, com devido respeito, me permita desenvolver, que nós temos que chegar diante do Senhor como super crentes. Isso é complicado, para mim, é complicado. Lembremos, por favor, que Jesus está começando o seu ministério aqui, é um sermão que começa em Mateus 5, termina em Mateus 8, capítulo 1. Então ali ele está colocando diretrizes para um povo que está começando a sua obra ali, sua caminhada. Inclusive, vários discípulos mostram ansiedades lá na frente. Eu não vejo Jesus se distanciando deles. Pelo contrário, eu vejo Jesus se aproximando, dizendo: ó, homens de pequena fé, se aproximem de mim. Então, o que eu defendo aqui... Mas ele nunca deixou de repreender a falta de fé. Pastor, eu discordei do senhor vários pontos da sua fala. É que o senhor me corta, acho um pouquinho difícil. Me permita aí, o senhor rebate sem problema nenhum. Pode continuar. Dentro de Mateus capítulo 6, versículo 30, que o pastor explanou e muito bem, por sinal, eu leio o versículo 30.
Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então eu estou batendo muito nisso, porque, de novo, o tema é ansiedade é sinal de falta de fé. Eu tenho dificuldade de dizer que é. Não é sinal de falta de fé. Todo ansioso, infelizmente, ele tem uma fé infelizmente limitada, ele tem essa oligopistose, ele precisa tratar a sua pequena fé e aumentar essa fé em Jesus Cristo e ter relacionamento. Aí eu concordo com o pastor, se ele permanecer dessa maneira isso vai ser complicado, mas eu tenho que defender aqui pastoralmente que você, ansioso, se aproxime do Senhor, humilhe perante a potente mão do Senhor, lançando sobre ele as suas ansiedades. Como é que eu vou lançar uma ansiedade diante do Senhor se eu não tiver fé alguma para orar para ele? Então esse é o meu ponto. Você tem que ter um mínimo de fé para se aproximar de Deus. Se você não tem nem fé de falar com Deus, você está em maus lençóis. Agora, o ansioso tem sim fé, porque daí eu pergunto, o pastor falou bastante da saúde. E quem tem crise de ansiedade, quem tem problemas patológicos, essa pessoa não tem fé nenhuma? Então, aí vamos lá. Eu acho que você mesmo utilizou um texto para falar. A gente está discordando em uma questão muito simples aqui. No seu discurso, o ansioso, ele tem pouca fé. E nisso eu concordo. O texto não diz que não existe fé nenhuma. Em nenhum momento a gente falou isso. É falta de fé? Falta fé na pessoa. Mas não significa uma ausência completa, porque o próprio texto está dizendo. No versículo que você leu, o versículo 30. Ele não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha a classificação que ele fala. Sim. Ele diz que com esse sintoma, o ansioso, Jesus classifica como uma pequena fé. Não é ausência. Talvez a gente não entendeu muito bem isso aqui. Você está falando que uma pessoa não tem fé nenhuma, e se ela não tivesse fé nenhuma, como é que ela chegaria a Deus? Concordo, não tem problema nenhum. Agora, o que eu debato aqui é que é um erro, isso é textual, tipificado, é explícito. Jesus diz que é de pouca fé, então esse tipo de atividade é tirar Deus do centro, e isso é um temor, é um medo diante do futuro e diante do senhorio de Deus. Até aí está tudo tranquilo. Não é que o sujeito ele não tem fé nenhuma, não. Se o sujeito é ansioso, então ele nem se chega a Deus. O que você falou, eu concordo, humilhar debaixo da potente mão de Deus. Está tudo certo, está tudo correto. Agora, o que a gente não pode dizer é que, poxa, a pessoa ansiosa, fique tranquilo, né? Deus te entende, a sua humanidade. Esse é o mesmo discurso que a gente tem para justificar os nossos erros. Eu tenho uma tendência, eu tenho um sentimento, ele é ruim, Deus me entende. Eu sei que Deus entende. Só que Deus quer corrigir, Deus quer melhorar, e existem orientações claras na palavra de Deus. Eu não posso colocar o meu sentimento diante do Senhor e a minha humanidade diante dele como algo para me justificar as minhas ações. Concordo. Aí eu permaneço, pastor, me permitir a pergunta. Alguém que sofre com crises de ansiedade, crises mesmo de ansiedade, isso infelizmente se desenvolve uma patologia. É uma pergunta sincera. O que o pastor acha sobre isso? Essa pessoa, então, ela pode se aproximar de Deus, mas ela precisa corrigir essa patologia, obviamente, senão ela vai estar, em algum momento, ela vai entrar em pecado. Então, olha só. Então, vamos lá. Eu acho que crise, a gente está falando de crises e transtornos, isso tem que ser tratado caso a caso. Não dá para botar todo mundo dentro de um pacote. Existem fatores externos, existem fatores hormonais, existem fatores espirituais, né? Volto a falar, uma pessoa que tem um gene, uma predisposição, que ela começa a tomar café, tem gente que não pode. Se tomar o café, não dorme, né? Tem gente que toma numa boa. Não dá para eu jogar lá dentro de um pacote, porque existem vários surtos. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que eu acredito no tratamento médico, tem que ter um diagnóstico, o profissional tem que olhar caso a caso, dependendo do caso, o pastor tem que olhar também. Então não dá para fechar. Uma pessoa em surto, ela precisa de um acompanhamento. Eu não posso dizer para uma pessoa que está num surto e dar uma classificação de longe. Vou dar até um fato que eu estava conversando com o médico essa semana, e ele disse assim, olha, todo mundo diz que Elias teve depressão, que fulano teve não sei o quê, e eles começam a classificar isso. Ele fala, não se fecha diagnóstico com 2 versículos, não existe isso. Isso é da cabeça do homem. Você não fecha um diagnóstico médico lendo uma página. É muito mais profundo, são horas, análise, terapia, pergunta, e não é assim. Então, eu acredito nisso. Uma pessoa em surto, ela tem que ser submetida a um exame muito mais profundo do que um... O que aconteceu lá no
no Getsemane, quando Jesus Cristo estava dizendo que ele estava em angústia. A minha alma está angustiada até a morte. Então, aí que tá. Olha só. O que eu acredito ali naquele texto. Mateus 26, 38. Alguma coisa. Olha lá. Mateus 26, 38, acho que o próprio texto ele se explica nesse sentido. Diz assim... a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai comigo aqui e vigiai. O texto está dizendo sobre tristeza e não ansiedade. Se ansiedade é incerteza de um futuro, no Getsemane não pode ser ansiedade, é tristeza. Jesus foi humano. Aí Mas ele não pediu para apartar até o cálice se fosse possível? Então, a minha pergunta... Não era algo futuro? Olha só, mas aqui não tem incerteza. A ansiedade é será que vai? Será que não vai? Será que vai? Essa é a definição que a gente chegou no consenso no início. Se eu acreditar... Aí eu faço uma outra pergunta para vocês, de boa, né? Perguntando. Vamos pensar aqui comigo. O que Jesus passou, o sofrimento na cruz, foi literal? Foi verdadeiro? Claro, o cravo entrou na mão, a dor foi verdadeira? Claro. Então a tristeza e a angústia foi literal também. Então, mas não é porque ele ansiedade, sabe que vai acontecer. Aquela oração, já que não tinha acontecido ainda, e ele está pedindo para o Pai que aquilo não acontecesse, aquilo que ele sabe que iria acontecer, não acontecesse, no fim ele dissesse, no fim ele disse, então seja feita a minha vontade, mas a tua, tal, mas exatamente. Quer dizer, não é uma ansiedade aquilo ali. Não, olha, ele está fazendo exatamente o que Paulo fala, coloca diante de Deus, as súplicas, rogos, aquela coisa toda, você está colocando a sua vida diante do Senhor. Só que o texto fala do sentimento. Então, eu não posso conjecturar algo que a Bíblia não está dizendo, mas o texto diz o sentimento ali. O sentimento é tristeza. A gente pode imaginar, conjecturar qualquer coisa. O texto diz que é tristeza. E a ansiedade na Bíblia, de novo, é incerteza. Né? Angústia, porque ela está dizendo, minha alma está angustiada até a morte. Tristeza, então, mas não fala de ansiedade. É porque, assim, é uma linha muito tênue. Parece uma coisa ou outra. Você vai no enterro. Vamos lá, você está indo no enterro, uma pessoa ente querida, você sabe que quando chegar lá vai ser triste aquele momento, o velório, o caixão. Você não está indo ansioso, você está indo triste, você está angustiado. Você vê uma cena na televisão, você não está ansioso, você está triste, você fica inquieto. Esse texto da inquietação aparece várias vezes na Bíblia, e até em Jesus, mas não aparece inquietação ansiedade. Aparece inclusive em Mateus 6, que o pastor leu. Inclusive aparece quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Quando ele chega e olha as pessoas, a palavra inquietação ali, ele fica inquieto, ele se mexe no íntimo, mas não é ansiedade. É que a gente não pode confundir os conceitos. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, e o que está lá em Mateus, você não fica preocupado, é uma preocupação com o futuro. Mas Jesus no Getsemane, com devido respeito, pastor, era uma questão futurista e que ele inclusive ora para, se possível, for afastar essa questão. Mas em nenhum momento ele tem incerteza do futuro, tanto é que aquilo foi premeditado, pastor... ele sabia, se você olhar o contexto dele, ele acaba de dizer o que vai acontecer. Claro. E ele está angustiado, por quê? Volto a falar, o cravo foi literal? Não, entendi, a dor pastor. foi literal? Então ele sabe exatamente o que ele vai passar. E assim, a humanidade ele não foi embora. Jesus era humano. Então as sensações humanas, elas existem. Só que a ansiedade aqui não é uma sensação. A ansiedade é um medo do futuro. Pastor Roger. É que, com devido respeito de novo, o pastor, ele trava o conceito de ansiedade só. A ansiedade é só uma preocupação da questão do futuro. Para mim, a ansiedade é muito mais ampla que isso. É que eu concordei em fechar nisso pra gente trabalhar em cima, eu não tenho problema de me manter. Então, exatamente. Mas eu não acredito que a ansiedade é só isso. Para mim, o que Jesus sente ali no Getsemane, pode concordar ou não, é um certo tipo de ansiedade. É uma ânsia, me permita, uma ânsia de uma questão futura. Se ele tinha certeza ou não, claro que ele tinha certeza, ele quis fazer a vontade do Pai, tanto que fez, mas o lado humano dele, ele fala, se possível for a parte de mim. E eu sigo com o texto, falando de outros textos para não ficar só nesse, o próprio Mateus 17, que eu não desenvolvi muito bem também, Jesus fala assim, isso que eu queria ver a visão do pastor, né, que é o versículo 20, parece que é uma controvérsia, se for baseado na opinião do pastor, com todo o respeito. Qual a parte? Mateus 17, eu vou ler só o 20, mas o conceito é da falta de expulsão dos demônios do jovem lunático, né? Os discípulos não conseguem. E no versículo 20, olha só, primeiro no 19, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Aí Jesus vem e responde, por causa da vossa incredulidade. Mas ele vem, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, então estou eu aí falando da fé, ainda que pequena, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Então será que esse ansioso,
E ele não precisa se aproximar de Deus. E assim como os discípulos, num dado momento em Lucas, fala: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando eles falam de perdão ali, né? Ele não precisa estar mais perto de Deus e pedir para o Senhor aumentar a fé dele. E não dizer assim, por te faltar fé, você está em pecado, por exemplo. Não, se aproxime de Deus e cresça e aumente a sua fé em Jesus Cristo. Esse é o meu ponto, entende? Perfeito, só que as coisas não são excludentes. Como assim? Você está dizendo que a pessoa tem a pouca fé, ela não vai se aproximar de Deus. Você está batendo essa tecla. Em nenhum momento está correto. Se ela tem pouca fé, seja ela tem debilidade, se é um pecado, ela tem que se chegar Não, mas diante como de Deus. uma pessoa de pouca fé remove um monte? Essa é a minha pergunta. Como o senhor explicaria esse texto? Então, mas aí já é outro texto. A gente está Não, falando é o texto, de fé. eu tô lendo. Agora, se você quer falar sobre essa questão do grão de mostarda, ele fala como um grão de mostarda. Um grão, ele cresce. A fé se desenvolve. É a mesma coisa. Concordo. A Mas ideia começa é essa. pequeno. Começa E pequeno, o vai se monte desenvolvendo. o monte é movido na pequena fé, tá aqui. Ok, mas ele vai se desenvolver. Como é que ele, Mas como é que ele o monte move? é movido na pequena fé. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com ansiedade, meu Mas filho? a gente tá juntando, tá falando de conceito de fé e não tá questão conceito de fé. Se uma pessoa com uma pequena fé, que eu já tô mostrando vários textos batendo nessa tecla, a pessoa desenvolvendo essa pequena fé e no começo dela ela já consegue fazer grandes feitos. Eu tenho que fazer um intervalo e aí a gente volta já com mais a segunda parte desse debate. E aí, na sua opinião, vai lá na caixinha de perguntas FM Rádio Musical e vota. Ansiedade é sinal de falta de fé? Na volta eu explico pra você a promoção da FTB dessa manhã e pra essa semana. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Cidade Teológica Bethesda está lançando pela primeira vez em 2022, acho que não, segunda vez em 2022, o curso Fundamental em Teologia. Esse livrão aqui, ó, que você tá vendo aqui, o cara, eu acho que é do tamanho do meu computador, maior do que o meu computador, entendeu? Então você vai ter esse material didático aí na sua casa. Esse é o curso Fundamental em Teologia, ele tem 20 disciplinas, e vou direto ao ponto aqui por causa do horário, tá? Pastor, como que eu faço para me inscrever? A matrícula é de graça, a entrega também é de graça. Pelo material didático, são 20 matérias, você paga 6 parcelas de R$ 99. E depois disso, você paga a mensalidade ridícula de R$ 25, tá? Então, são 6 parcelas de R$ 99 e a mensalidade é R$ 25. Se alguém perguntar, estou estudando na FTB, quanto que é a mensalidade? 25. O cara não vai nem entender nada, porque R$ 25 é uma taxa de administração. Então, se você tem interesse em se formar em teologia, a hora é agora, a mensalidade é R$ 25 e pelo material são 6 parcelas de R$ 99, chega na sua casa ainda essa semana. Se você for aqui de São Paulo, chega até amanhã na sua casa, no máximo 48 horas, chega pelo Sedex. Para fazer a inscrição, coloque teu nome, tracinho teologia e manda aqui para mim no WhatsApp, 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, 9007-6844. E agora, o Tiago já está esperando, Rafa, eu queria falar com o Tiago, para falar com você que tem a vista embaçada, visão turva, precisa estar aí não querendo dar o braço torcer, mas já tem que ir lá no oculista marcar para ter um óculos. Se você já perdeu o ônibus porque não conseguiu enxergar, quando conseguiu enxergar estava em cima demais. Se o seu braço está ficando curto porque vai afastando assim, não consegue mais ler o celular. Essa época de celular, de telas, né? Para quem é da época do offline, como eu, antigamente não tinha tantas telas, né? E aquela luz da tela, ela ofende, ela com o tempo, ela vai debilitando a visão. E a Lever, que é essa empresa fantástica, tem um produto fantástico que é a Lever. Então, você que está ouvindo esse programa,
Você que precisa de uma visão melhor, presta atenção nesse recado do Tiago. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Como a pessoa faz para conseguir resolver o problema de visão dela? Como eu sempre digo, pastor, primeiro passo, atitude. Tem que pegar o telefone e ligar. Quer saber melhor sobre o Lever, que é esse produto desenvolvido com vitaminas específicas para a saúde dos olhos? Então liga, 0 operadora 11 4750 2330. Eu vou repetir, 0 operadora 11 4750 2330. Liga lá, vai pedir o seu tratamento do Lever. O Lever, pastor, com todas essas informações que o senhor já passou, esses são problemas pequenos perto do que pode acontecer com a saúde da nossa visão, que é uma catarata, um glaucoma, por exemplo. Por quê? Por conta do desgaste da mácula ocular. Então, o Lever tem luteína e zeaxantina, que são 2 vitaminas que vão aí ajudar a alimentar a mácula ocular, parando, estabilizando o desgaste dela e ajudando também na prevenção. Pastor, liga, promoção hoje especial no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 parcelinhas sem juros, tá? Recebe no conforto do seu lar, não paga frete, entrega em todo o Brasil. Você não paga nada de frete, ainda tem presente surpresa. Liga lá, se informa melhor, pergunta mais sobre o Lever, porque é um produto super importante para a saúde dos nossos olhos. A gente acha que não tem problema, né? É assim mesmo. Vou perder na visão com o passar dos anos porque é normal. Gente, isso não é normal, não deve ser normal. Temos que nos preocupar e também fazer a prevenção, pastor. Lever da Eleve, você vai ter todas as vitaminas e fontes que os seus olhos precisam para que você tenha uma visão melhor. Então, se você está ouvindo esse programa e gostaria, né, de ter um tratamento para resolver o seu problema de visão, então me chama agora pelo número 011 4750 2330. 4750 2330 e peça já. Olha, um percentual gigante de desconto, entrega de graça na sua casa, faz o tratamento em 12 vezes no cartão, então é fácil demais, é baratinho por mês. 4750 2330. Valeu, Thiago. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates e eu parei aqui, a palavra ia pro pastor Henrique, né? Então vamos lá, pastor Henrique. Vamos lá. O pastor Roger, ele citou o texto de quando Pedro ele naufraga. Eu acho que aquele dali é um grande exemplo. Você pode ser crente, você pode ser salvo, você pode ser seguidor de Jesus, você pode ter fé, crer em Deus, mas em algum momento da sua vida, pelas circunstâncias, e é natural do ser humano, você naufragar. Aquele texto fala sobre isso. Ele conversa com Jesus, Jesus manda ir até ele, você conhece aquele texto, ele está com os olhos fixos, ele caminha sobre as águas, está tendo uma experiência de fé. A partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, de Cristo, ele olha para as circunstâncias, a maré, e o temor vem, ele começa a naufragar. A ansiedade é exatamente isso. Não significa que você não é discípulo, que você não tem Deus, mas se você tirar os seus olhos do teu Salvador, do senhorio de Deus sobre a sua vida, é normal que você comece a naufragar nesses sentimentos. Mas ele não pode chegar a Deus? O texto explica. O próprio Jesus estende a mão a ele. E essa é a recomendação. Chegar-se diante de Deus, que ele estenda a sua mão. Nós não podemos ter o nosso coração ansioso com relação ao futuro. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Então, quando eu coloco o meu futuro, a minha vida na mão de Deus, eu vou equacionando esses sentimentos e esses problemas de uma forma geral. Como é que fica
textos, sei lá, você pega Moisés diante do Mar Vermelho, desesperado ali, ele faz uma oração. Senhor, Tudo bem. Então, de agora, novo, não tal, dá para você classificar uma patologia. O que ele fala? Ou como você pega, por exemplo, o Abraão, que é o pai da fé, mas quando ele está orando pelo seu sobrinho, né, desesperado, ou no capítulo 15, quando ele fala, pensando no futuro, ele fala para Deus o seguinte: olha, o meu herdeiro vai ser um Damasceno, não sei o que, as coisas que o Senhor me prometeu. Como é que lida com isso? Como lida, você está dizendo porque o se é Abraão é o pai da ansiedade fé. tudo bem. Ansiedade ou não é ansiedade? Então, vamos lá. Aí você vai ter que olhar caso, volto a falar, eu não fecho um diagnóstico com um versículo. Agora, colocar a Bíblia responde isso lá de novo em Timóteo, colocando diante dele as nossas petições e orações. A gente vai orar, acreditar em Deus, depositar no Senhor. A gente não assume o lugar de Deus. Eu não sento no trono. Mas ele sentiu ansiedade nas situações, todos eles. Então, ou não? Olha só, eu estou dizendo que a ansiedade não existe. Em nenhum momento Mas disse que não existe. De Deus, né? Eu disse que Jesus falou para nós não andarmos, que não é correto. Ele diz para nós não vivermos assim. E ela é uma pequena fé. Então, se Jesus falar que uma determinada coisa é errada, é ruim, não significa que nenhum personagem bíblico não fez. Vários deles fizeram. Então, isso não é uma justificativa. Ó, deixa eu só dizer um negócio aqui para vocês. Se a gente classificar a ansiedade bíblica como algo fora do controle do homem, por que Jesus ia mandar a gente não ficar ansioso? Por que ele ia proibir? Posso responder? Se foge o meu controle, como é que eu vou te dar uma ordem para fazer uma coisa que você não controla? Pastor Roger. Você controla colocando diante dele. Você não tem controle mesmo. É só diante dele que terá. E eu cito... Então, mas como é que você... Como ele fala, não ande ansioso. Então, eu tô te dando uma ordem. Não ande ansioso. Então tá dentro do teu controle. Bem. Aí Filipenses 4, que o pastor mesmo concordou que está em consonância, ele diz, não ande ansioso. Antes, as suas inquietações sejam colocadas em Deus por oração e súplica. Então, essa é a minha defesa. Que quando nós vivemos um momento de ansiedade, todos vivemos, isso aí eu acho que está de comum acordo, todos, homens de Deus ou não todos, que isso seja colocado diante de Deus. E eu leio o próprio Mateus 14, que o pastor, não por mal, mas pulou uma parte aí, quer ver? Agora sumiu, aqui. Pedro, Mateus 14 é muito conhecido, então não preciso ler tudo, imagino que os irmãos conhecem bem. Pedro fica com medo, todos eles ficam. É um fantasma, mas Pedro tem mais coragem, ainda que seja aí uma oligopistos, uma pequena fé. Ele anda sobre o mar com essa pequena fé. E quando chega no 29, aqui no próprio 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele tem medo do quê? De uma coisa que ainda não aconteceu, porque ele ainda tá com os pés firmados nas águas, ele tá ali de pé, tá tudo bem. Mas ele tem isso, baseado no que o pastor Henrique define, isso é uma ansiedade, que ele teve medo de uma coisa futura. Meu Deus, eu vou afundar, vou morrer, vai acontecer alguma coisa. É uma coisa que não aconteceu. Não estava acontecendo, tá tudo bem. Ele teve medo. Ele começa a ir pro fundo, é aí que eu entro. Ele clamou, não foi que Jesus saiu pegando a mão dele. Ele clama primeiro, Senhor, salva-me. Então o pastor, me permita, calma, eu sei que o pastor tá, calma. Me permita, tá ansioso demais. Ó, o que acontece aqui, gente? É aqui que eu quero defender. Um ansioso, desesperado, não é que ele tá afundando e Jesus vai lá e põe a mão. Ele tá desesperado, ele fala, Senhor, me salva. Ele tira os olhos de Jesus, mas ele continua clamando a ele. Concordo. É isso? Calma. Tô fechado contigo até aí. Ele não tá te interrompendo também. E logo estendendo a mão disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então... Você entende, pastor? O que eu quero dizer é isso. Não entendi, não. Pra então, mim tá tudo... Pra mim eu tô de acordo com esse texto, tudo que você falou. É que ele clamou ao Senhor, ele não só tirou os olhos, mas ele continuou clamando. Então, eu acho que eu tô entendendo. Ele quer dizer, ele se sentiu ansioso. Estava ansioso, porque ele estava com medo, acabou. Inseguro do que ia acontecer. E mesmo assim ele conseguiu clamar. Legal, então tá tudo perfeito. Então fechou, meu irmão. Olha só, o texto, olha só. Ele estava ansioso nessa sua situação? Com certeza. Tava? Sim ou não? Sim. Qual é o tema do debate? Se a ansiedade é falta de fé. Então, o que a gente chegou aqui no consenso, pelo menos o que eu estava dizendo, é que o ansioso não é que ele tem ausência de fé, mas é uma debilidade. Eu entendi isso até a metade do debate que o pastor estava dizendo, que era ausência. E o versículo 31, o que Jesus diz para ele depois que toma pela mão? Homem de pequena fé. O texto já está dizendo ali. Pronto. É o que pequena fé, é isso aí. É que do meio do debate para cá, o pastor tá dizendo assim, não, a falta de fé, aquilo quer dizer que não tem nenhuma. Aí a gente tá junto nessa, então. Que é isso que eu tô defendendo. Infelizmente, nosso tempo é curto demais, e aí eu queria saber como é que ficou a resposta dos nossos internautas, dos seguidores aí da página da rádio.
A ansiedade é falta de fé? Ficou mesmo, mais ou menos a mesma coisa? Sim, 19%, não, 81%. E aí também a gente tem que tomar bastante cuidado aí, porque o pessoal que está ouvindo a gente, quem sofre de TAG, né, de transtorno, de ansiedade, alguma coisa generalizada, eu acho que alguma coisa assim. Então o cara já tá com ansiedade, a mulher já tá com ansiedade, tomando remédio, não sei o que, e logo hoje colocou nesse programa para ouvir tudo isso aqui. Então a nossa confiança está guardada com Cristo em Deus, e eu acho que a fé é aquela, eu não estou falando mais uma vez da fé salvífica, mas da fé de crer que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Vamos de vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates. Comecei com o pastor Henrique Bravo, não foi isso? Pastor Henrique, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, sempre brilhante. Suas considerações finais, 1 minuto aí pra gente concluir. Obrigado aí, pastor César, pastor Roger, né? Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês, com os ouvintes aqui da rádio. Espero que a gente tenha crescido um pouco em entendimento nesse quesito e volto a afirmar, né? Embora os sentimentos, a gente tem uma defesa hoje de sentimentos, de todo mundo dizendo que é ansioso e tal, na Bíblia a gente tem que colocar, como o pastor César falou, nossa confiança em Deus, nossa fé e esperança no Senhor. Se em algum milímetro da nossa vida isso sai de foco, nós vamos naufragar. E não significa que você não tem fé nenhuma, mas que ela pode diminuir em algum momento e você sempre pode se chegar diante do Senhor. Um prazer estar com vocês e eu tenho certeza que foi uma... Quem quiser te seguir nas redes sociais, ou conhecer a sua igreja... @PR Henrique Bravo, e quem quiser conhecer lá a igreja, é a DEVEC Alphaville. Hoje, por exemplo, à noite nós temos um culto muito especial que é o Cura das Emoções, né? É um encontro com um psiquiatra que ele vai trazer... Inclusive, ele está numa série falando sobre ansiedade e hoje ele vai falar sobre esse tema à luz da medicina e à luz da Bíblia Sagrada. Maravilha. Pastor Roger... E um beijo aqui para minha esposa ali, né? Se não, casa cai. Pastor Roger, a sua... É que ela tá ansiosa. E até agora nada. Cadê meu beijo? Pastor Roger, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Obrigado, pastor César, pastor Henrique Bravo. Aprendi muito com o senhor aqui hoje, tenho a certeza disso. E eu deixo o meu recado, que deixei no debate inteiro. Acho que no final a gente acaba convergindo, né? Talvez de pontos diferentes, acaba se encontrando, né? Você é homem de pequena fé, mulher de pequena fé e tem sentido esse tipo de ansiedade, isso não é bom que continue. Mas se você tem, a palavra diz para você se humilhar perante a potente mão de Deus, lance sobre as suas ansiedades, e Filipenses fala sobre oração, súplica, agradecimento, sim. Então não deixe que essa ansiedade ande com você, conforme Mateus, que não deu nem tempo de falar disso também. Não andeis ansiosos, quer dizer que ela não continue com você. Mas se ela bateu, e ela infelizmente baterá com os problemas da vida, coloque diante do Senhor e é só nele que você vencerá, só com ele, junto, te ajudando e aumentando a sua fé. Maravilha. Quem quiser te seguir, saber mais do seu trabalho, como é que funciona? Então eu vou deixar 2 arrobas hoje, já que o pastor me permitiu. O meu pastoral, @pr.rogeralencar. Você me segue lá, os debates, tudo que tem a ver com o meu chamado está lá, musical e tudo mais. @pr.rogeralencar. E eu tenho o meu arroba de trabalho, para quem aí atua na área de beleza, quer fazer cursos e adquirir produtos, é @rogeralencar profissional. Tá? Então já deixo esse aí também. Maravilha, maravilha. Amém. Bom, para você que ainda não fez a sua inscrição no curso de teologia da FTB, pense em 20 disciplinas, né? As 20 matérias da teologia. Tinha mostrado aí o tamanho desse material, cara. O meu computador é menor do que o curso. Olha, dá uma olhada. Entendeu? Então, são mais de 700 páginas de conteúdo, tá? Esse material didático chega na sua casa. Eu queria ver o número de páginas aqui, mas não estou conseguindo. Quase 800 páginas, né? Esse material didático chega na sua casa. São 20 matérias, como se você comprasse 20 livros de uma vez, porque todo o curso está disponível para você, tá certo? Doutrina de Deus, doutrina da Bíblia, geografia bíblica, cristologia, angelologia, amartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, tudo isso e muito mais. Não é muito, sabe, hermenêutica, homilética, tudo mais, missiologia. É o curso de formação em teologia da FTB. Depois desse, você vai para o intermediário e para o avançado em teologia.
tá? Mas com esse material aqui, aliás, fica o desafio da FTB. E o desafio da FTB é muito simples. Se você achar no Brasil um curso que tem tudo que o nosso curso tem, o nosso fica de graça. Por que eu tô falando isso? Porque é o único que tem plantão tira dúvidas, estágio supervisionado desde o começo, todo o material impresso num único volume, você tem acompanhamento pedagógico, professores altamente qualificados, material de capa dura, entrega de graça, matrícula de graça. A mensalidade é R$25. A mensalidade é R$25. Você desembolsa um valor maior para adquirir, que é R$600, 6 parcelas de R$99, R$594 pelo material didático, que é seu pelo resto da sua vida. Quando você terminar, você tem um compêndio, uma enciclopédia teológica na sua estante, ao seu dispor. Então, se você pode investir esse valor de R$99 agora e R$25 depois, me chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho teologia. O WhatsApp é 990076844, 990076844. Pensou em teologia, pensou na FTB. Estou ficando por aqui. Obrigado aos meus amigos, pastor Roger e pastor Henrique Bravo. Deus abençoe a todos. Eu volto às 14h com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade.